Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da segunda semana da Páscoa. É uma alegria para mim estar com você, rezando a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II para mim e para a sua vida. Peça a sua oração aqui embaixo, curta nosso vídeo. É assim que o YouTube colocar mais para frente. Eu quero rezar por você. Somos convidados a ler a palavra de Deus, pedir a Deus uma graça que nos é necessária. Peçamos juntos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos em Atos 6, de 1 a 7. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 32, 33. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justo, alegrai-vos no Senhor, aos retos ficar bem glorificado. Dê graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram a Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Chegou o sábado e ao longo da semana, de segunda até hoje, nós ouvimos o discurso, o encontro, a experiência de Nicodemos e Jesus. Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer do alto, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer da luz de Jesus. Hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a igreja reconhece esse texto da presença importante dos diáconos. Elegeram 7 homens cheios do Espírito Santo, que vêm para servir. E os apóstolos ficaram com a pregação e os diáconos ficaram com o serviço à caridade. Nós sabemos também
que eles pregavam na boca do martírio. Pregavam a palavra da salvação. Como é lindo saber que a comunidade reunida tem alguém para cuidar, para rezar, para estar junto, para entregar os sacramentos, para ter uma vida em comunidade. O importante é que eu e você, todos nós, nos sintamos acolhidos e realizados. Esse é o grande desafio que a palavra de Deus nos apresenta hoje. O Salmo 32, 33 vai dizer: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Eu e você precisamos sim da graça de Deus. Jesus hoje no capítulo 6 de João fala que ele veio do alto. É ele quem tem a palavra de salvação. Os discípulos vão para o mar, de repente chega uma tempestade, eles se agoniam, mas de repente eles enxergam Jesus andando sobre as águas. E se amedrontam, que é normal se amedrontar, não é verdade? Mas Jesus fala para eles: sou eu, não tenhas medo. Olha só, eu e você somos chamados a fazermos essa experiência. Não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de estar na escuridão onde está o Filho de Deus. Vá lá, resgate e traga ele para a luz. Esse é o meu, é o seu papel, é o nosso papel. Jesus diz assim para eles: eu deixo para vocês o sacramento do alto. Ô diabo, que sacramento é esse? É a Eucaristia. Este pão que é levado dentro do meu e do seu coração. Os discípulos estavam com as barcas cheias de pão. O sacrário estava lá naquela barca. Mas eles não viam Jesus no pão. A barca é a imagem da igreja. A barca é como se fosse a arca de Noé, que flutua esperando a glória de Deus brilhar, como nos diz Santo Inácio de Loyola. Nós que estamos dentro da barca, nós que estamos dentro da igreja, muitas vezes nos sentimos longe de Jesus. Então assim, eu e você temos que encontrar pessoas que estão distantes dentro da barca, para levar até elas o pão da Eucaristia, o pão que nos diz que nós não estamos sozinhos. E essa multiplicação dos pães recolhidos nos nossos corações, é com ele que nós atravessamos todas as tempestades da nossa vida. Os discípulos estão carregando o pão da Eucaristia, que era o próprio Jesus, mas não conseguiam enxergar. Então, comungue bem, meu irmão, minha irmã, adore Jesus no sacrário. O pão que sobra lá naquela sacristia, lá naquele tabernáculo, é o pão para adorarmos. Não deixe que esse pão se perca, desapareça. Nós precisamos enxergar mais Jesus na Eucaristia. Ele é remédio e é cura para a minha e para a sua vida. Jesus anda pelas águas, as águas que são bênçãos de Deus e que nos leva até a Eucaristia. Do batismo até o sacramento da Eucaristia corre águas vivas. É Jesus o Senhor de todas as coisas, de todos os momentos. Pedro diz: Deus constituiu Jesus juiz de todos, crentes e não crentes. Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor das tempestades, Ele é o Senhor das insatisfações, das tragédias. Jesus anda por cima de todas as coisas.
nós não temos que ter medo, pois Jesus, ele andou sobre as águas, andou sobre as nossas tempestades. É uma revelação que Cristo está conosco dentro do nosso coração. Tudo que deu errado, tudo que não deu certo, mas foi com a vontade de Deus que não aconteceu aquilo que era para ser. Então, nosso convite hoje, meu irmão, minha irmã, é não ter medo. Não ter medo dessas tempestades que você está passando hoje. Não ter medo das tribulações do seu dia a dia. Não ter medo das perseguições, das calúnias que fazem contra você. Porque Jesus e a Eucaristia, ele é maior. Não esqueça de ir aos domingos recebê-lo para ficar abastecido por 7 dias. Uma semana de encontro, de diálogo, de harmonia com Deus. Peçamos a Deus essa graça de superar todas as dificuldades que aparecem no meu e no seu caminho. E que Jesus nos conceda a vida eterna e juntos levemos o pão da vida, a Eucaristia em nossos corações e naqueles que mais precisam. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.